Boa tarde, meus amigos, boa noite, escurecendo já. Estamos aqui para participar com muito carinho do segundo encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, do ano 2022. É sempre um prazer estarmos juntos e podermos conversar sobre o nosso Chico. O Chico, para mim, continua sendo um grande enigma. Eu fico imaginando, lá atrás, quando Jesus conversou com Pedro, numa praia, já à tarde da noite, havia sido um dia muito profícuo, porque Jesus tinha feito diversas curas na casa de Simão Pedro. Desde as primeiras horas da manhã, as pessoas chegavam lá em busca de um atendimento espiritual, mas muito mais físico para as suas dificuldades. E Jesus curou centenas e centenas de pessoas aquele dia. Em algum momento, Simão Pedro, percebendo o cansaço no olhar de Jesus, já estava escurecendo, resolve afastá-lo e levá-lo para uma praia que ele sabia, Simão, era uma das preferidas de Jesus para a meditação. Jesus senta em uma pedra, fitando o mar, e Simão fica a uma distância pequena dele, admirando o Senhor, admirando Jesus. E o Senhor entra em oração, em comunhão com o Pai, como só ele o sabia fazer. E Simão se envolve também nesse ambiente. E já à tarde da noite, noite avançada, Simão desperta dessa admiração, desse transe, e se aproxima de Jesus, alertando ele que era hora de ir, deveriam partir. E observa que Jesus chorava. Lágrimas corriam dos olhos do Senhor. E Simão pergunta: Senhor, por que choras? E Jesus não responde. Logo em seguida, Simão, naquele anseio dele, responde por Jesus. Naturalmente chora, Senhor, de alegria, de felicidade, porque hoje conseguiste curar centenas de pessoas, paralíticos, leprosos, cegos, retornaram à saúde pela imposição das suas mãos. E Jesus olhou e falou: Simão, eu não vim para curar corpos. Há mais algum tempo, eu irei ao Pai. E rogarei a Ele que vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. É claro que Simão Pedro não entendeu essa previsão que Jesus fazia. Hoje, nós entendemos, nós os espíritas, que esse Consolador prometido por Jesus veio através de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivaio, o professor que havia se formado em Verdun, discípulo de Pestalozzi, quando começa a travar conhecimento das mesas que estavam gerando, das coisas da outra vida com essa vida, como se eu tivesse duas vidas. E ele começa a estudar, curioso, pesquisador nato, e percebe ali inteligências por trás daqueles gestos simples das mesas girando, as cadeiras, e publica para todos nós, lança para a humanidade, em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E isso foi um espanto para a humanidade saber que os mortos falavam, tinham vida própria. Sempre se soube disso, mas nunca ninguém organizou, nunca ninguém estudou profundamente isso e colocou abertamente para todos. Algumas sociedades fechadas sabiam e faziam comunicação com os mortos, mas abrir para o grande público foi a primeira vez.
E Allan Kardec trouxe as explicações científicas que podia na época. Naturalmente que Allan Kardec sabia muito mais. Allan Kardec teve, pela revelação dos Espíritos, informações preciosas que ele entendeu que não poderia lançar naquele momento essas informações. Allan Kardec era médium. Basta a gente ver as obras póstumas, por exemplo, no capítulo intitulado A Imitação do Evangelho, quando ele recebe uma comunicação dizendo que ele continuasse a escrever, a traduzir as ideias do seu guia. Ora, quem traduz a ideia do guia é a médium. E Allan Kardec era médium e dos bons. Naturalmente que ele se omitiu. Ele entendeu que a obra, na sua humildade, ele entendeu que a obra era muito maior do que ele. Então ele resolve não colocar nome de médium nenhum nas obras. Nós sabemos das irmãs Baudin, Nascimento Jafé e outros que ajudaram, colaboraram com ele. Médios que ele estudou, que ele pesquisou, mas deixou um legado para a gente. Mas esse legado estava incompleto. A terceira revelação, e para nós os espíritas é o espiritismo, ainda faltava completar como qualquer ciência. A ciência espírita estava lançada para a humanidade. A ciência espírita estava ao alcance da população. Mas o mundo progride. E as ciências têm que progredir. Nenhuma ciência é estática. Nenhuma ciência fica parada porque está arriscada a se perder. Ela evolui na medida que o pensamento humano evolui. E o pensamento humano evoluiu rapidamente. E era preciso que viesse, que retornasse Allan Kardec, para que ele pudesse completar a obra, que completasse a terceira revelação, mas que fizesse também a quarta revelação. Então Allan Kardec retorna na figura de Francisco Cândido Xavier. É uma tese que alguns aceitam e outros não. Isso não importa. O fato é que Allan Kardec voltou. Francisco Cândido Xavier. Francisco significa aquele que veio da França. Ora, será que Dona Maria São João de Deus sabia disso na sua simplicidade ou foi intuitiva? Foi intuída a colocar o nome de Francisco. Francisco, aquele que veio da França. E renasce em Pedro Leopoldo. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos a saga desse espírito que, por amor ao Cristo, convocado por Jesus para retornar mais uma vez à Terra. Era um espírito que foi testado nos séculos anteriores. Em todas as vezes, deu profundo testemunho de amor à causa crística, sendo vencedor em todas elas, realizando com o sacrifício da própria vida em algumas encarnações, doando-se plenamente, renovando o pensamento da Igreja, criando opções alternativas para a caridade, para o auxílio, sempre voltado para os mais simples, trazendo de novo o Evangelho de Jesus para o povo. E esse espírito retorna como Francisco Cândido Xavier. Foi um impacto, mais uma vez na Terra, quando o menino começa a conversar com os mortos. A publicação do Parnaso de Além Túmulo, em que poetas portugueses, poetas brasileiros, saem do túmulo e vêm dizer a todos: estamos vivos, estamos aqui, estamos com Cristo. O Brasil causou um alvoroço muito grande. Era difícil acreditar numa simplicidade, e simplicidade não significa ignorância. As pessoas sempre analisam muito o Chico pelo lado moral. Todos nós concordamos em afirmar
que o Chico é um espírito altamente moralizado. É fato, é verdade. Mas não podemos esquecer que na questão 580 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos, capítulo 8º da Lei de Progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral, para que ocorra, depende de um progresso intelectual. O espírito, primeiro, ele é intelectualizado, adquire informação, adquire o saber, para depois desenvolver a moralidade. Até porque, para ele ter noção, conhecimento do que é certo e do que é errado, ele depende do intelecto. Ora, meus irmãos, se reconhecemos a grandeza moral do nosso Chico, obrigatoriamente temos que reconhecer a grandeza intelectual do nosso Chico. Por mais evoluído que ele seja moralmente, ele é mais desenvolvido intelectualmente. Só que as pessoas param, quase não pensam nisso. Porque naquela história que o Chico colocou, tudo na conta do Emmanuel. Emmanuel falou, Emmanuel disse, e o Chico é um espírito que tem plena consciência para decidir. Plena consciência para dizer, é esse ou aquele caminho. Eu não tenho dúvida em afirmar em que, em alguns momentos, o próprio Emmanuel consultou o Chico. Chico, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Me ajude, me auxilie. Não podemos esquecer, repito, o grau de intelectualidade desse espírito, que também já passou nas reencarnações passadas, desenvolvendo e provando e legando à humanidade esse grau de intelectualidade altamente avançada. Se ele é um dos espíritos mais desenvolvidos moralmente que já passou pela Terra, ele é obrigatoriamente um dos espíritos mais intelectualizados também que passou pela Terra em todos os tempos. Só que poucas pessoas atentam para isso, porque aí entra a humildade, entra a grandeza desse espírito, em utilizar desse conhecimento intelectual no desenvolvimento da moralidade. E o Chico é um espírito simples, é um espírito que conquistou a humildade e demonstra isso nos seus atos, nas suas atitudes. A mansuetude é uma característica dele. E dizíamos então que o mundo desperta no Parnaso de além-túmulo para a mediunidade do Chico. E os fatos começam a ocorrer. Na medida que a humanidade evolui, dizíamos isso, é necessário que as revelações acompanhem esse progresso intelectual da humanidade. E os espíritos sabiam, o próprio Cristo sabia, que não seria fácil o retorno de um Chico nos próximos anos. Então teria que se aproveitar ao máximo a presença desse espírito na Terra, no século XX. O que foi programado antes de reencarnar do nosso Chico, eu acho muito difícil programar detalhes, porque a grandeza espiritual dele permite que ele faça muita coisa. A questão é a ambiência que ele vai estar, a ambiência que ele vai retornar, o meio irá permitir isso? E o Chico começa então com a programação de 30 livros, 50, chega a 100, e aí ele se lança numa obra que acredito poucos poderiam imaginar que fosse alcançar mais de 400 livros, hoje mais de 500. Uma obra grandiosa, trazendo a verdade para todos nós, trazendo revelações. A gente apanha as obras de Emmanuel, são revelações. Apanha as obras de André Luiz, são revelações. O Chico sempre falou, escutamos diversas vezes ele dizer, precisamos estudar as entrelinhas de André Luiz. As entrelinhas, as obras de André Luiz não podem ser lidas com romance, simplesmente. As obras de Emmanuel não podem ser lidas com romance, simplesmente, de uma forma superficial. Tem que ser estudada.
E para que a gente possa entender, alcançar as entrelinhas, temos que estudar várias vezes, temos que refletir em cima do que nós estamos lendo. E aí que a gente começa a ter uma maturidade, um pensamento maduro, um pensamento mais amadurecido que vai permitir entender as entrelinhas. Porque tem muita coisa no André Luiz, muita coisa no Emmanuel, nos benfeitores. E o Chico deixou esse legado. Intelectualmente, repito, uma informação preciosa para todos nós, acompanhando a evolução do século XX, do século XXI. Os espíritos sabiam que ia acontecer um boom da ciência nesse século, já começando como iluminismo com Allan Kardec e entrando aí no século XX e XXI. E precisava de um médium preparado, precisava de um espírito preparado. E ele veio, trazendo essas informações, acompanhando a evolução tecnológica, a evolução intelectual, deixa uma mensagem preciosa, enriquecedora, com um conteúdo impressionante. Muitos de nós, quando a gente relê Nosso Lar, a gente leva um impacto. Esse capítulo não estava aqui. Estava. É que a gente estava num momento anterior, mais imaturo, um momento com outras preocupações. Passa-se alguns anos e a gente amadurece. A vivência na Terra é sempre uma vivência favorável a todos nós. Deus, na condição de Pai, sempre oferta aos seus filhos oportunidades preciosas de progresso. Algumas vezes, por inferioridade nossa, nós achamos que Deus está sendo duro conosco, está castigando a gente. Deus não castiga. No dizer de João, o discípulo amado, Deus é amor. E se entendemos e sentimos isso, a gente vai entender que as oportunidades, dificuldades que passamos na Terra são oportunidades de crescimento espiritual. Não crescemos na alegria, crescemos nas adversidades, na dor, superando as dificuldades que surgem, visando o nosso progresso espiritual. E o Chico veio mostrar isso para a gente. Escolheu uma vida simples, paupérrima, e mostrando que para dar é preciso ter boa vontade. Não é preciso, para fazer a caridade, ter dinheiro. A gente vê muito isso no meio espírita hoje, lamentavelmente, palestrantes falando da necessidade de doação de dinheiro para fazer a caridade. E a gente lembra que logo no início do nosso Chico, ele recebe a visita da Rainha Santa, Isabel de Aragão, pedindo a ele, para nós espíritas, seria veneranda, aquele espírito de Nosso Lar, quando o livro foi escrito, com mais de 1 milhão de bônus horas. Somente ela em Nosso Lar e o governador haviam travado contato com o Senhor Jesus. Isabel pede ao Chico que ofertasse aos pobres, aos que tinham dificuldade material, pães. E ele fala: Senhora, sequer tenho para mim, para a minha família, como é que eu posso fazer? E ela insiste para que ele desse pães que nunca faltaria. E o Chico se lança. Na semana seguinte, ele vai com a sua irmã Luísa para baixo de uma ponte em Leopoldo, que ele sabia que ali se reuniam pessoas desprovidas, pessoas que passavam por dificuldade. E o pouco pão que teve, ele cortou em pedaços menores e entregou, distribuiu. E nunca mais o Chico parou de fazer isso. Quem acompanhou as distribuições na Vila do Pássaro Preto, depois no Abacateiro, ele sempre distribuía pães, nunca parava. E a pessoa recebia 4, 5 pães às vezes. De vez em quando alguém reclamava: Chico, fulano já passou por aqui, já pegou 4 ou 5 pães. Ele dizia: que beleza,
O pão deve estar muito gostoso para ele poder repetir. Então sempre via a positividade nas pessoas e nunca parou de fazer a caridade. E quando não podia, não tinha dinheiro, como o caso do seu padrinho, o primeiro chefe na venda, que morre e não tinha como enterrá-lo, o Chico vai pedindo de porta em porta em Pedro Leopoldo. Nunca havia acontecido isso antes lá. As pessoas, a cidade ficou meio que impactada, meio que assustada, mas também motivada a ajudar. E ajudaram. E o Chico conseguiu enterrar o seu chefe, seu padrinho, o seu chefe na venda, José Felizardo Sobrinho. Ele conseguiu fazer isso. Então, a caridade, para ser feita, precisa de boa vontade. Não precisa de dinheiro. É claro que o dinheiro auxilia. O dinheiro mata a fome. O Chico sempre diz, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. E o Chico sai. Naquela parábola de Jesus, o semeador saiu a semear. E o Chico saiu a semear no mundo todo. Ele impactou o mundo, impactou o Brasil, impactou o meio espírita com as suas obras. Eu me lembro que minha mãe me contava, minha tia, que quando saiu do nosso lar, teve muita gente espírita, gente conhecedora do Evangelho, oradores espíritas, que não aceitaram, porque achava que era um delírio demais. Uma cidade no plano espiritual, Parque das Águas, governadoria, alimentação, que isso estava, uma linguagem de hoje, viajando demais. Mas o Chico se silenciou, porque ele sabia e sabe muito mais do que isso. Se me permita repetir Jesus, se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem, como entendereis as coisas do céu? Se o Chico fala de uma colônia muito simples, ainda situada na região umbralina, muito próxima à terra, e deu seu alvoroço, imagine se ele falasse de outras coisas mais. Ele nos contou que durante o escrito, a psicografia de Nosso Lar, quando chegou no capítulo de Bônus Horas, ele não entendeu. Ele não entendeu. E ele pediu que André Luiz explicasse. André Luiz explicou e ele voltou a dizer, não estou entendendo. E depois de 2 ou 3 vezes, André Luiz falou assim, Chico, amanhã eu vou te levar em Nosso Lar para você ver como é que funciona o Bônus Horas. E pediu que ele, durante o dia, tivesse uma alimentação mais regrada, e, enfim. E à noite ele foi desdobrado e foi e viu como é que funcionava Nosso Lar. Bônus Horas em Nosso Lar. E aí ele voltou e resolveu escrever porque tinha entendido. É claro que o Chico conhecia como é que funcionava isso. É claro que o Chico entendeu. Desde o início, muito antes de André Luiz. Mas ele queria que a escrita de André Luiz ficasse acessível a todos nós. André Luiz precisava melhorar a linguagem para que nós pudéssemos entender Nosso Lar, entender Bônus Horas, que até hoje ainda é motivo de discussão. Até hoje é motivo de discussão no meio espírita. Uma discussão acadêmica, né? Como é assim, é assado, mas André Luiz escreveu. E eu tenho dito, meus irmãos, que os espíritos, eu vou citar especificamente André Luiz e Emmanuel, mas é possível estender esse raciocínio para todos os outros espíritas. Todos os outros espíritos, desculpa. André Luiz e Emmanuel só conseguiram escrever o que eles escreveram porque tinham um médium como Chico. O psiquismo do Chico ofertava um conhecimento para eles que eles ficavam à vontade para poder desenvolver melhor as ideias. Eram espíritos muito inteligentes, são espíritos muito inteligentes, são espíritos com cabedal moral muito desenvolvido,
mas precisavam ter afinidade. Precisava ter alguém maior, alguém melhor para apoiar essas ideias. E esse alguém foi o Chico. Por isso que as obras do Chico são obras revolucionárias. São obras que no futuro, o próprio Chico já falou isso, serão estudadas nas universidades. Mas André Luiz, Emmanuel e outros só conseguiram escrever porque tinham o conhecimento do nosso Chico. O Chico fala assim: Emmanuel, quando escreveu os chamados romances históricos, ele teve acesso ao arquivo do cristianismo nascente. É fato, é verdade. Agora, esse arquivo fica em algum lugar. Aonde estava esse arquivo do cristianismo nascente? Me permita dizer que era o próprio Chico. Emmanuel entra no psiquismo do Chico. Ausculta a convivência dele com Jesus. E aí fica mais fácil escrever. Convivência que Emmanuel naquela época não teve. Como senador romano, se recusa a seguir Jesus. Relato do Chico no livro Há 2000 anos. Relato de Emmanuel no livro Há 2000 anos. E o Chico nos disse que esse diálogo do senador romano com Jesus foi enorme. Que se fosse colocar todo o diálogo no papel, daria mais ou menos o dobro de páginas que esse livro tem. Então ficaria muito grande, muito difícil as pessoas lerem. Então foi compactado, foi reduzido esse diálogo para que nós entendêssemos. E o senador já estava recusando Jesus naquela época. E o Chico já estava próximo a Jesus. Então esse arquivo é o próprio Chico. Por isso que Emmanuel fica à vontade de escrever. Tudo que Emmanuel falou, tudo que André Luiz falou, o Chico já tinha um conhecimento profundo sobre isso. Eles ofertaram um material intelectual, o Chico ofertou um material intelectual a eles que eles precisavam. Se a gente começa a conversar com uma pessoa muito inteligente, essa pessoa exige de nós uma doação muito maior nossa. Nós prestamos atenção nas palavras, nós calculamos o que vamos falar, porque é uma pessoa muito inteligente. Então essa pessoa retira de nós o que nós temos de melhor. E nós mesmos, depois do diálogo, a gente fica assim: puxa, como a conversa foi boa, como ele me puxou para que eu pudesse conversar melhor. E é isso com o Chico. O espírito, quando se aproxima do Chico, vamos repetir Emmanuel e André Luiz, o Chico oferta o que tem de melhor. Então, juntando o que tem de melhor do Chico, a intelectualidade superior de um dos espíritos mais evoluídos que vieram à face da Terra em todos os tempos, significa dizer um espírito dos mais intelectualizados que vieram à Terra em todos os tempos. Quando junta esse intelecto com o intelecto do nosso Emmanuel, profundamente desenvolvido, do André Luiz, forma uma coleção fantástica que nós temos acesso às obras de Emmanuel e André Luiz. Mas repito, André Luiz e Emmanuel só conseguiram escrever o que escreveram, com o conteúdo doutrinário que escreveram, com a intelectualidade que escreveram, porque atrás tem um médium, Francisco Cândido Xavier, que afiançou essas escritas, que afiançou esses estudos. O Chico sai de um livro de Nosso Lar e entra no livro Evolução em Dois Mundos, que exige um conhecimento biológico profundo, e passa para o livro Mecanismo da Mediunidade, que exige um conteúdo direto, um conteúdo matemático, objetivo, a respeito das coisas da mediunidade. E atrás do Chico, meus irmãos, vem um grupo de espíritos para o Brasil. Um espírito como o Chico, quando reencarna, ele é motivo de interesse profundo dos benfeitores maiores que envolvem a Terra.
não só para auxiliar, mas para aprendizado também. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no primeiro capítulo, que é uma obra fantástica que fala sobre as coisas mediúnicas de um cunho científico que nunca foi visto, a não ser no livro dos médios. E Kardec sabia que tinha mais coisa para dizer, mas não podia dizer tudo no livro dos médios. Kardec sabia que teria que ficar para frente esse complemento, essa revelação maior a respeito da mediunidade. E nesse livro, então, o instrutor Aulus, e está lá no livro, ele foi discípulo de Mesmer, pai do magnetismo. Depois convive com Allan Kardec, na França. Faz parte do grupo que estava ao redor de Kardec, para publicar a revelação espírita. E depois veio para o Brasil. Ora, por que um espírito da hierarquia de Aulus, um dos grandes benfeitores, conviveu com Mesmer, repito, com Kardec? O que ele veio fazer no Brasil? Ele vem ver, e o livro foi 44, ele vem ver a prática da mediunidade através de Francisco Cândido Xavier. O Chico estava muito novinho quando ele chegou aqui. Quando Aulus chegou, relata no capítulo, o Chico estava com 14 anos. Então Aulus veio observar o menino que estava prestes a eclodir para o mundo mediunicamente. Aulus queria estar perto. Aulus queria também auxiliar esse menino no que pudesse. Era um grande campo de experimentação para eles, de observação para eles, os benfeitores maiores. Como é que o Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, aquele que veio da França, um cisco, como ele diz, ia desenvolver esse modelo de mediunidade que nunca a Terra tinha visto. Era o primeiro momento que um médium dessa hierarquia poderia se expor com essa intensidade toda. Então isso era motivo e é motivo de estudos profundos no plano espiritual superior. Até porque a gente imagina que no futuro ainda distante, mas vai acontecer, no processo evolutivo natural da Terra, outros franciscos virão. Então era necessária a observância, o estudo daquele espírito que mais uma vez vinha à Terra por amor a Jesus. E o Chico veio. O professor Ramiro Gama e outros biógrafos do Chico contam, nós sabemos, né, já ouvimos várias vezes, todos nós, que o Chico no início, em Pedro Leopoldo, houve um momento que ele ficou absolutamente só e pregava sozinho. Pregava sozinho. Falava em voz alta no salão. E depois de um período, 1 ano e pouco, 2 anos, isso aí eu permito contar, que eu sempre digo que são parábolas do Chico, né? O Chico põe algumas parábolas muito interessantes para a gente poder escutar e refletir. Característica da sua humildade. Então ele coloca, por isso que eu digo que é uma parábola, que ele estava meio desanimado. E perguntou a Emmanuel, por que ele falava alto, sozinho, se não tinha ninguém ali? E aí Emmanuel, a história que conta é essa, Emmanuel disse assim, eu vou conversar com o Senhor. Eu vou pedir a ele permissão. A gente observa que Chico ligado a Jesus. Emmanuel não ia perguntar a mais ninguém, ia perguntar ao Senhor. Se poderia aumentar o potencial mediúnico do Chico, como se isso fosse necessário. Mas por isso que eu coloco que são parábolas. E depois Emmanuel retorna dizendo que foi autorizado e aplica a passe. Eu, particularmente, entendo que o Chico sempre viu isso. Mas ele queria traduzir isso numa linguagem mais simples. E aí ele tem essa ligação com Emmanuel, ele tem uma autorização de Emmanuel para falar por ele, Emmanuel, e vice-versa. E aí ele então coloca isso. E após o passe ele viu 2 ou 3 mil espíritos no salão. E eu volto a dizer, um espírito como o Chico, quando vem à Terra,
ele desperta a curiosidade, a admiração de outros tantos. Ele é um autêntico professor. Ora, nós estamos falando do Chico, então o que esses 2.000 espíritos ou mais estavam fazendo no salão? Porque não estamos falando de brincadeira. Estamos falando de um projeto crístico, que é a implantação da mensagem de Jesus na pátria do Cruzeiro, vindo por um dos seus apóstolos mais valorosos. Eu entendo, me permita dividir com vocês, eu entendo que esses espíritos estavam ali aprendendo com o Chico, observando o Chico, evangelizando-se, ouvindo a palavra de Chico, ouvindo o Chico falar de Jesus. Era um curso de evangelização, de preparação, mediúnica também, para que em algum momento esses espíritos invariavelmente teriam que reencarnar. E reencarnariam com a memória do Chico, com a gratidão do Chico, por terem passado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano ao lado do Chico, sendo evangelizado pelo Chico, aprendendo a ligar, a utilizar a mediunidade com Jesus. E como todo curso, tem um fim. E esses 2.000 saíram, e entraram mais 2.000, e depois mais 2.000, e depois mais 2.000. A presença do Chico na Terra teria que ser aproveitada ao máximo. E esses espíritos, em algum momento, depois desse curso, reencarnaram. E eu entendo hoje, meus irmãos, que esses espíritos somos nós, gratos ao Chico. Por que trazemos essa admiração pelo Chico? Alguns de nós conviveu diretamente com ele, ok. Mas a grande maioria não conviveu. E por que admiração pelo Chico? Por que esse carinho visceral pelo Chico? De se emocionarem ao ouvirem falar a palavra do Chico. Assistimos por diversas vezes em Uberaba. Uma das vezes, o Chico se emocionou quando chega um senhor e falou: Chico, eu venho de Roraima, andei não sei quantos dias de ônibus e vim lhe dar um aperto de mão e um abraço. E deu um aperto de mão e deu um abraço. E o Chico, depois que ele saiu, o Chico falou: são essas amizades sinceras que motivam a gente, que energizam a gente para a gente continuar. Então eu posso deduzir, entender que esses 2.000 e mais 2.000 e mais 2.000 se espalharam no Brasil inteiro por amor ao Chico. Alguns poucos foram para o exterior, em outros países. Mas o nosso compromisso nessa encarnação, da grande maioria de nós, é difundir, divulgar a mensagem de Jesus via Chico Xavier, no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E passamos por esse contato com o Chico, essa admiração pelo Chico, esse amor incondicional pelo Chico, porque vimos o Chico trabalhar espiritualmente. No livro Voltei, irmão Jacó relata que André Luiz passou 700 dias ao lado do médium, fazia parte desse grupo de 2.000, 3.000, admirando, mas mais do que isso, aprendendo com o Chico, evangelizando-se com o Chico, cristianizando-se com o Chico. Por que espíritos, nós conhecemos o caso Valéria, teve um contato com o Chico, o sobrinho do Chico, Emanuel Luiz, deficiente, o contato com o Chico, porque o Chico doutrinou os espíritos que estavam em volta deles. Doutrinou os espíritos que obsediavam a Valéria, doutrinou os espíritos que obsediavam o Emanuel Luiz. Era um trabalho incessante, porque, repito, quando vem à Terra um espírito como o Chico, centenas e centenas de espíritos querem vir atrás. Nós vemos esse relato, por exemplo, no livro Renúncia. Quando Alcione vem à Terra, retorna à Terra, um grupo de espíritos tem que vir, querem vir perto, porque a proximidade com Alcione dá a eles mais garantia, dá a eles mais certeza que poderão vencer
nas adversidades naturais do planeta de provas e expiações. Então o Espírito, como o Chico vem à Terra, retorna à Terra, centenas, centenas e centenas vêm também. Só estarmos na Terra, no período, sermos contemporâneos do Chico, já nos ajuda, porque o processo psíquico da Terra está melhor. E em algum momento participamos desse banquete de aprendizado do Chico. E hoje retornamos, e outros tantos irão retornar ainda. A gente tem acompanhado, a gente sabe do processo que está tentando fazer, de alteração das obras, se fazendo alteração das obras do Chico. É um momento grave, é um momento que nós temos que participar ativamente e combater isso. Mas isso vai passar, porque a obra do Chico é uma obra do Cristo. É uma obra que outros espíritos estão retornando para dar continuidade. Nós acompanhamos na década de 70, 80, quantos jovens desencarnados puderam se manifestar para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares, dizendo que estavam vivos, que a morte não havia terminado, trazendo um consolo, um esclarecimento, uma evangelização para esses jovens, mas também para os que haviam ficado. As mães que foram consoladas, que tiveram um sentido maior em suas vidas depois de receber a comunicação dos seus filhos pelo Chico. Pois bem, já se passaram 40, 50 anos. Esses espíritos alavancaram o processo evolutivo, tanto os desencarnados como os encarnados, na época, graças ao Chico. E esses espíritos fazem parte desse grupo de 2, 3 mil que aprenderam com o Chico e que estão retornando à Terra. Muitos estão por aqui, por gratidão ao Cristo, mas acima de tudo por gratidão a Chico de difundir essa obra. Não permitir que essa ingerência humana trevosa possa deturpar a mensagem crística, porque a mensagem do Chico é uma mensagem crística. O nosso Bastelli escreveu um livro muito interessante, Emmanuel, Médium do Cristo. E é verdade. Essa afirmativa é muito correta. E essa obra, então, pertence a Jesus. E não vai ser o homem que vai deturpá-la. Espíritos estão vindo, então, propagando as verdades contidas na obra do Chico. Oradores espíritas, pesquisadores, já estão adentrando e comentando, e está na mídia essas palestras, mostrando que a mediunidade do Chico, em termos científicos, estava muito à frente, 40, 50, 60 anos da sua época. Já existem oradores, e virão outros tantos, porque são espíritos que muitas vezes não conviveram fisicamente com o Chico, mas foram aqueles 2, 3 mil que ouviram em algum momento da sua existência espiritual, na erraticidade, antes da atual encarnação, fizeram esse curso com o Chico e viram o potencial. Foram orientados a observar esse ou aquele ponto da mediunidade do Chico e observaram e aprenderam. E hoje estão retornando, divulgando essa mensagem, comprovando que o que o Chico escreveu há 40, 50, 60 anos atrás, hoje a ciência está mostrando. São os grandes divulgadores. E outros tantos virão ainda mais. Repito, por amor ao Cristo, mas acima de tudo por gratidão a Jesus. Porque eu tenho muita dificuldade de imaginar Jesus ainda. Mas eu tenho uma grande facilidade de imaginar Chico Xavier na minha vida. Existe um livro protestante que eu recomendo, escrito no século XIX, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O título do livro é esse. Vale a pena ler, vocês acham nas livrarias protestantes. É um best-seller, é um clássico. E eu penso assim, nos momentos mais difíceis da minha vida particular, da minha vida doutrinária, eu paro e penso, como Chico agiria? O que faria Francisco Cândido Xavier se estivesse aqui hoje?
Se nós temos uma informação da obra do Chico, se nós temos o conhecimento da obra do Chico, a resposta virá. Porque fazemos parte desses 2, 3 mil. Viemos à Terra pela misericórdia crística, mas afiançada pelo Chico. E não é porque o Chico morreu, o Chico desencarnou, que ele vai retornar ao plano espiritual que lhe pertence de direito, longe da Terra. Não é o Chico que nós conhecemos. O Chico fica, o Chico está conosco. E nos momentos de dificuldade, ele vai nos ajudar. Tem nos ajudado. O Chico se torna ainda o responsável pelas obras que ele estimulou a criar. Quantas obras de assistência social foram feitas por indicação do Chico? O nosso grupo, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, Grupo Espírita da Fé, foi criada por ele. Orientação dele. O meu avô já era espírita no interior. Meu avô fundou um grupo espírita no interior, na cidade de Aperibé, aqui no estado do Rio. Grupo Espírita Caridade e Virtude. E minha mãe nasce num lar espírita. Meus tios, minhas tias nasceram num lar espírita. O meu avô, ele é um agricultor, um homem simples do campo, mas um profundo conhecedor da vivência do ser humano. Um médium homeopata e espírita. E minha mãe cresceu ouvindo falar da admiração, do carinho e da admiração que o meu avô tinha pelo menino de Pedro Leopoldo. Pelo menino de Pedro Leopoldo. E mamãe cresceu, se mudou para o Rio de Janeiro, e em algum momento veio morar em Niterói, e começamos a frequentar uma casa espírita em Niterói. Mamãe atuante, eu fui evangelizado, basicamente por mamãe e minha tia. Papai na época não era espírita ainda, mas papai dizia assim: eu não tenho religião, mas segue a religião da sua mãe. Para vocês terem uma ideia, quem era minha mãe em termos de determinação, mamãe começa a namorar papai com 12 anos de idade. Mamãe tinha 12, papai tinha 13 anos, no interior. E todo mundo sabia que minha mãe era espírita, naquela época dizia que era macumbeiro, com deboche, com ironia. E o meu pai vinha de uma família profundamente católica. No primeiro encontro que eles tiveram, mamãe dizia na paquera, né? Ela falou assim, com 12 anos de idade, e meu pai 13. Se o nosso namoro for para frente, eu quero dizer a você que eu não casarei na igreja católica. Eu só caso no civil. E aí, vamos continuar ou não? E o meu pai, depois, em termos de brincadeira, dizia: eu que não sou bobo nem nada, eu disse sim para sua mãe. Ou seja, só casou na igreja, no civil. Não houve casamento na igreja. É claro que isso, a minha avó, por parte de pai, ficou muito zangada. Mas papai nunca admitiu que ela se intrometesse nisso. Que ele sempre, quem conviveu, meu pai e minha mãe sabe, que era um para o outro e o outro para um, o tempo todo. Tanto que 7 meses depois que minha mãe desencarnou, o meu pai desencarna, 7 meses e meio. Era muita saudade. Mas aí minha mãe começa a frequentar o Chico e algum dia ela perguntou: Chico, você acha que eu devo fundar um grupo? O Chico disse: não, Lene, por enquanto não. Passaram-se 8 ou 10 anos e o Chico vindo um sábado de manhã, a gente ficava ali em volta da varanda da casa dele ali, esperando ele chegar, 10h30, 11 horas. O Chico vem lá de dentro e aquele jeito dele sorridente, alegre. Lene, está na hora de fundarmos um grupo espírita. E minha mãe levou um impacto, porque ela pensou que o negócio fosse ficar muito... Eu não tinha experiência, né? Mas a minha mãe sempre entendeu que o Chico falou tinha que ser cumprido. E ela fundou, 1 ano e meio depois, mais ou menos, o nosso Grupo Espírita da Fé. Que hoje, eu e meus irmãos estamos tocando com uma série de colaboradores, alguns deles conviveram com mamãe, outros chegaram depois, mas faz parte desse grupo de 2, 3 mil, que o Chico, pelo momento, evangelizou, no segundo, no terceiro. Então foram centenas, milhares de espíritos que o Chico evangelizou, preparou antes de reencarnar. E esses espíritos
no ide e pregai de Jesus, se lançaram nos cantões do Brasil para cumprir a mensagem do nosso Chico. Então, quando nós intitulamos nossa conversa Chico Xavier, o amigo de Jesus, é um amigo incondicional. É aquele amigo que cumpriu as solicitações todas as vezes que Jesus pediu, ele veio à Terra por amor, por carinho. E nessa última encarnação, nós tivemos a alegria de convivermos com ele. Aqueles que não conviveram fisicamente, tenham a certeza que a admiração, o amor que trazem pelo Chico foi em função da preparação que receberam antes de reencarnar pelo próprio Chico. Temos um compromisso muito grande de luta, de perseverança, de manter a integridade da mensagem crística e a mensagem do nosso Chico. A luta está apenas começando. Vamos repetir a frase que Abigail falou com Paulo de Tarso já convertido. Choras quando a luta apenas começa? Então o nosso compromisso não se resume a uma encarnação com o Chico, com o Cristo. O nosso compromisso é para a eternidade, com o Chico e com Jesus. Caminhemos para eles, determinados, encorajados, e com certeza estamos recebendo a assistência espiritual deles. Estamos tendo um retorno. Prossiga, estamos juntos. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.